Bom dia, Ibeque! Mais um dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Estamos aqui no nosso melhor momento, onde hoje vamos aprender mais uma linda história da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero saber de você. Você já orou hoje? O que é orar? Orar é conversar com o Senhor. Você já falou com Jesus? Se você já falou, vamos falar de novo. Se você não falou ainda, chegou a hora de você conversar com Ele através da oração junto comigo e junto com Bia. Bia vai nos ajudar a lembrar que para falar com o Senhor nós temos que pensar em Deus e temos que fechar os nossos olhos. Então vamos orar? Oremos. Querido Senhor, que maravilha poder falar contigo através da oração. Obrigada, Senhor, porque Tu és um amigo fiel que está sempre pronto a nos ouvir. Obrigada pelo nosso melhor momento e te pedimos que a Tua palavra toque nos corações de todos aqueles que ouvirem, de uma forma que só o Teu Santo Espírito pode fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Bia já orou. E agora a Bia vai se preparar para ouvir a nossa história bíblica de hoje. Hoje nós vamos contar uma história que está lá no Antigo Testamento. Vamos dar continuidade à história de Daniel. Daniel, capítulo 6. A Bíblia conta que Daniel era um servo de Deus fiel, que fazia tudo para agradar ao Senhor. E por ele ser fiel, ele era muito abençoado. Deus tinha abençoado muito Daniel. Lembra que no primeiro vídeo nós aprendemos que Daniel tinha sido levado cativo para um outro país. E lá ele se destacou. E lá ele recebeu um tratamento muito especial permitido pelo Senhor e ocupou um cargo de muita importância lá naquele reino. A Bíblia fala que o rei da Pérsia, o rei Dario, era um homem muito vaidoso, mas ele gostava muito de Daniel, porque ele percebia que Daniel tinha um espírito excelente. Certo dia, o rei Dario escolheu 120 homens para serem governadores, para cuidar daquelas pessoas. E no meio desses 120, ele escolheu 3 homens que iriam liderar esses 120 para que nenhum dano fosse causado ao rei. O rei Dario gostava muito de Daniel e ele tinha planos de fazer com que Daniel se desenvolvesse cada vez mais ali naquele reino. Mas sabe, crianças, ali também tinham homens que tinham raiva de Daniel, tinha muita inveja deles. Esses homens, eles também tinham cargos importantes, mas eles viam que Daniel se destacava e eles sentiam muita raiva. Então, um dia, eles pensaram, o que é que a gente vai fazer para prejudicar Daniel? E eles procuravam alguma coisa, mas eles não encontravam, porque Daniel fazia tudo certinho, era obediente, temente ao Senhor, fazia tudo de acordo com a palavra de Deus. Então eles pensaram assim, vamos então inventar alguma coisa dentro da própria lei do Daniel, das crenças dele, para que nós possamos prejudicá-lo. Já que a gente procura tanta coisa e não encontra nada que possamos condená-lo. Então eles tiveram uma ideia terrível. Eles foram até o rei e disseram assim, ó rei, vive para sempre. Rei, nós estávamos aqui reunidos e pensamos assim, o Senhor deveria fazer um decreto, uma lei que durasse 30 dias. Essa lei deveria ser assim, cada pessoa que desobedecer, que durante esses 30 dias fizer pedido ou adorar qualquer outra pessoa que não seja o Senhor, ó rei, essa pessoa deve ser lançada na cova dos leões. Como o rei Dario era um rei muito vaidoso, ele gostou muito da ideia. E ele pensou, é isso mesmo, boa ideia, vamos assim fazer. Então, a partir de hoje,
está lançada a lei. Quem desobedecer vai ser lançado na cova dos leões. E aqueles homens ficaram só esperando a oportunidade. A Bíblia conta, crianças, que Daniel era um homem temente ao Senhor, que todos os dias ele orava, todos os dias ele conversava com o Senhor, 3 vezes ao dia. Quando Daniel ficou sabendo desse decreto, dessa lei, ele foi para o seu quarto, que ficava com as janelas abertas para Jerusalém, e ali ele fazia as suas orações. E ele se ajoelhou e foi conversar com o Senhor, como ele tinha costume de fazer. Aqueles homens maus perceberam, foram atrás de Daniel e disseram: agora chegou a hora. Agora nós pegamos Daniel, vamos então falar para o rei que Daniel estava orando, desobedecendo o decreto e pedindo coisas que não era ao rei, mas pedindo ao seu Deus. Então eles foram até o rei e disseram: ó rei Dario, o Senhor fez um decreto que ninguém poderia desobedecer. Mas nós estamos sabendo que Daniel, aquele que veio cativo, aquele que adora ao seu Deus, ele estava orando. Nós vimos que ele estava fazendo pedidos a outra pessoa que não foi o Senhor, rei. E agora, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor assinou o decreto. Sabe, crianças, quando o rei assinava uma lei, não podia voltar atrás de jeito nenhum. Naquele momento o rei pensou: e agora? O rei gostava muito de Daniel, mas ele sabia que aquela lei não podia ser desobedecida nem por ele mesmo. Então, o rei passou o dia todo pensando um jeito e trabalhando para que Daniel não fosse condenado. Mas não teve jeito. Realmente Daniel, de acordo com a lei que aqueles homens tinham feito o rei inventar, Daniel tinha desobedecido. E a única maneira era fazer com que Daniel pagasse pela sua desobediência, de acordo com o pensamento daqueles homens. Então o rei, com muita tristeza, mandou que colocassem Daniel dentro de uma grande cova que tinha sido construída. E sabe o que tinha dentro daquela cova? Tinha leões muito ferozes, leões muito famintos, que estavam ali dentro há muito tempo, esperando a oportunidade de se alimentar. E, infelizmente, o rei, com muita tristeza, teve que mandar lançar Daniel. Pegaram Daniel, colocaram dentro daquela cova e fecharam com uma grande pedra. E depois que fecharam com aquela pedra, o rei mandou colocar uma marca. Sabe, crianças, o rei usava um grande anel que tinha o símbolo. O símbolo naquele anel representava que quando o rei colocasse aquele sinal daquele anel em algum lugar, ninguém poderia desfazer. O rei foi até lá e marcou com o seu anel. E todos que passavam sabiam que ninguém poderia desfazer aquilo. Mas o rei ficou tão triste. Ele gostava de Daniel. Ele foi para sua casa preocupado. Passou a noite toda sem conseguir dormir, pensando. Quando Daniel foi lançado, ele disse assim: ó Daniel, que o Deus a quem tu continuamente serves te livre. Esse foi o desejo do rei e ele ficou pensando a noite toda no que lhe acontecido. Mas a Bíblia diz que de manhã, bem cedinho, o rei se levantou e foi rapidamente para a frente da cova. E com a voz triste, desanimada, disse assim: ó Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serves te livrou desses leões? Mas sabe o que tinha acontecido, crianças? O Senhor fez um milagre na vida de Daniel. A Bíblia diz que durante aquele tempo que Daniel ficou ali dentro, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões
e nenhum leão fez mal a Daniel. E Daniel respondeu ao rei: sim, rei, eu estou bem, o meu Deus me livrou. Ele enviou um anjo, fechou a boca dos leões e eu estou bem. O rei ficou tão feliz quando ele ouviu a voz de Daniel que logo mandou que tirassem aquela pedra e que tirassem Daniel de dentro daquela cova. Ele ficou tão feliz quando viu Daniel, porque Daniel estava perfeitamente bem. Não tinha nenhum arranhão, não tinha acontecido nada com ele. E ali o rei percebeu que aqueles homens malvados tinham sido cruéis com Daniel. E ele disse assim: aqueles que inventaram esta lei, que fizeram mal contra Daniel, eles vão pagar. Então deu uma ordem para que aqueles homens fossem lançados dentro daquela cova. E eles foram, eles e suas famílias. A Bíblia conta que antes que eles chegassem no fundo daquela cova, os leões já tinham devorado eles e suas famílias. A Bíblia diz que os leões fizeram um estrago e esmagaram até os seus ossos. E depois disso, o Senhor tocou no coração do rei e o rei fez uma outra lei, um outro decreto, dizendo que o Deus de Daniel deveria ser adorado, porque ele tinha livrado Daniel da boca dos leões. Então, crianças, nós aprendemos com essa história que Daniel, ele foi muito abençoado. Mesmo nos momentos difíceis, ele não desobedeceu, ele não teve medo, ele confiou no Senhor e o Senhor o livrou. E por isso nós vamos cantar uma música que eu quero que você pense nela agora. E que você seja assim como Daniel, confiante no Senhor. Companheiro, seja igual a Daniel, corajoso e sempre ao Senhor fiel. Faça todo dia a sua oração, fale com o coração. Seja igual a Daniel, seja igual a Daniel, corajoso e sempre ao Senhor fiel. Seja igual a Daniel. Que Deus nos abençoe.